Amém. Gente, eu quero convidar todos a uma leitura bíblica no Evangelho segundo escreveu João, no 20º capítulo. E no versículo de número 10. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 10. Cumprimento também quem está assistindo pelo YouTube, é bom ter você aqui. Não esquece de comentar livremente, pedir oração no chat, que alguém de fato vai ler e vai orar por você. Se inscrever no canal também, deixar o like, estamos juntos. Versículo 10 diz assim, gente: os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. E Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. A nossa vida ganha rumos e contornos completamente diferentes, a depender do que nós esperamos que aconteça. A fé é uma confiança em Deus que permite com que experimentemos, a partir de uma relação com Deus, o que só a fé pode gerar. E o que a fé pode gerar? Tudo. O inimaginável. O que está para além da nossa compreensão. Algumas vezes, a expressão usada por Paulo, por exemplo, para falar do que se experimenta pela fé, excede o conhecimento, excede o entendimento, excede, para usar um conceito atual, a capacidade cognitiva, excede o raciocínio, excede a potencialidade cerebral, ainda que esse esteja vitalizado por um bom vivance, ou por uma Ritalina, ou por um super coffee. A fé é o que nos leva para muito além dos nossos próprios limites. Na verdade, não é ela quem nos leva é Deus, por meio dela. Eu sempre gosto de lembrar daquela cena onde Jesus desce do monte e ele encontra um pai frustrado na sua fé,
porque ele levou o seu filho adoecido por causas espirituais. Havia um demônio, um espírito maligno, e sim, segundo a Bíblia, isso existe naquele menino, o adoecendo. Ele procurou Jesus, mas Jesus estava em cima do monte, vivendo uma experiência transcendental, que só fora testemunhada pelos 3 mais íntimos dele, Pedro, Tiago e João. E como eram 12 discípulos, 12 menos 3 são... Vocês estão ruins de matemática. 9. Com Judas incluso, com Tomé, de muita pouca fé incluso, então a turminha mais ou menos. E essa turma até tentou ajudar o pai e o menino. Talvez levantaram as mãos sobre o menino e disseram: em nome do nosso mestre demônio, sai, arreda, para trás, bicho ruim. Meio assim, já viu aquele crente novo convertido? Tentando expulsar um demônio? Como o pastor falou, viu, se saia, viu? Eu sei que não deu certo. E o pai ficou meio frustrado. Então está rolando uma discussão, porque uns fariseus aproveitaram a oportunidade para apertar os discípulos, como quem diz, o texto não fala exatamente o que eles fizeram, mas falam que eles estão confrontando os discípulos, como quem diz: ah, cadê? Está vendo que vocês são picaretas, não resolvem nada? É tudo mentira isso aí, gente. Vocês acreditam ainda em Jesus, nos discípulos dele? E nessa confusão Jesus aparece. E eu acho ele maravilhoso, porque ele não pergunta aos discípulos, ele percebe os fariseus apertando os discípulos, e ele vai como um bom advogado, como um bom pastor, como um bom protetor, nos que estão atacando os seus, e os defende, e pergunta aos fariseus: por que vocês estão discutindo com os meus? Aleluia, quem ama Jesus. E aí o pai do menino, vendo a confusão que ele criou, toma a frente e fala assim: oh, não, calma, senhor, não precisa pegar. É o seguinte, eu trouxe meu filho aqui para teus discípulos expulsarem um demônio, e eles não conseguiram. Mas se o Senhor puder fazer alguma coisa, me ajude. Aí o Senhor falou: como? Se eu puder? Ô, Rubinho, se tu puderes crer, tudo é possível ao que crê. Essa frase é extraordinária, porque nunca é sobre o limite de Deus, sempre é sobre o nosso limite. Somos nós, muitas vezes, que somos incapazes de caminhar na dimensão divina, na perspectiva divina, na palavra de Deus, nas promessas de Deus, na santidade de Deus, na luz de Deus. Não é sobre Deus não poder, é sobre nós não podermos. E o legal é que aquele homem, ele não esconde a sua incredulidade, ele não fala: não, Jesus, é lógico que eu creio, tanto que eu vim. Não, ele admite, ele diz: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Ou seja, eu creio, mas não creio tanto assim. Eu creio, mas duvido, sabe? Eu vou no culto de quarta-feira, mas às vezes também não sei. Na quinta eu já estou meio sem fé. E o Senhor o carregou para uma dimensão onde ele podia crer. E a minha oração aqui não é para que Deus se prove para nós. Deus é, gente. Crendo nele ou não crendo nele, Deus continuará sendo. Mas que ele nos permita, por sua graça e por sua misericórdia, transitar para esse lugar onde nós podemos confiar nele, onde nós podemos acreditar nele. Você entende? Onde nós podemos investir a nossa vida na fé. Quando eu falo em investimento, me vem na mente agora aqui uma ilustração que pode ajudar a gente a entender. Há uns anos atrás lançaram o Bitcoin. E se não me engano ele valia centavos. E por que a gente não comprou esse negócio?
Parece que teve um cara lá atrás que até comprou, mas pagou uma pizza, se eu não me engano. Esse cara ficou famoso. Ele pagou uma pizza, parece que com 10 mil bitcoins. Algo assim. Gente, 10 mil bitcoins hoje, calcula, não sei nem. Mas, se não me engano, vale milhões e milhões de dólares. Porque ele pagou numa pizza, sei lá, há 20 anos, hoje ele teria quase que $1 bilhão. É brincadeira. Mas por que a gente não fez, a gente não investiu? Porque a gente não acreditava. Mas o fato de você não acreditar mudou a realidade de que o Bitcoin cresceu e valorizou e fez de quem acreditou alguém rico? Não, quem perdeu foi você. A mesma coisa é a fé. Se você crê ou não crê, para Deus não muda nada. Deus, e assim, e Bitcoin ainda varia. Deus não tem sombra de mudança. Deus é Deus do início ao fim, é o Senhor, é o dono da história, é o dono de tudo. Quem demora de entrar no cenário da fé é você. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que acha que ao crer em Deus, está fazendo um favor a Deus, tipo assim, ó, vou lhe dar uma chance. Sabe, olha, eu vou deixar de quarta-feira de ver o meu Bahia jogar. Tem Bahia hoje, gente? Vou deixar de ver o Bahia hoje, vou lhe dar uma chance, viu? É como se lhe acreditar em Deus fosse um favor para Deus. E querido, se você conseguir acreditar em Deus, é a maior bênção que você vai receber na sua vida. Você vai andar com Ele, você vai caminhar com Ele, vai ser carregado por Ele. Vai poder viver o vinde a mim quem está cansado e sobrecarregado. Eu vou te aliviar. Eu vou te carregar. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes que cercam Sião. O Senhor sustenta. Aquele que confia no Senhor habita no esconderijo do Altíssimo. Experimenta a graça de Deus. Experimenta o favor de Deus. Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele abençoa todos que lhe buscam. Então, na verdade, se nós não temos fé, nós deveríamos fazer como esse homem fez. Senhor, eu não tenho fé, me ajuda na minha incredulidade. E só de você pedir fé, você já tem um pouquinho de fé. Isso já é uma benção. Porque quem não tem fé nenhuma, nem fé pede, né, gente? Porque nem crê na fé. Mas você já crê que a fé existe, você já tem um pouquinho de fé. Pega esse pouquinho de fé e semeia hoje, em nome de Jesus. E é o que você está fazendo aqui no culto hoje. E ter fé ou não muda completamente a forma como nós enxergamos as coisas. Completamente. Por mais que nós sejamos religiosos, por mais que tenhamos tradição religiosa, você pode ser criado na igreja cristã, seja católica, seja protestante. Se você encara as coisas com a perspectiva da fé, da palavra de Deus, da promessa de Deus, uma realidade se abre. Se você não encara as coisas assim, você enxerga de uma outra forma. É como se você tivesse um óculos para enxergar a vida, ou outro óculos, sabe? É uma lente ou outra lente, é um filtro ou outro filtro. Isso muda completamente. Não, Diogo, eu vejo a realidade, Obinho. Cada um aqui tem uma realidade, gente. Tem uma história de vida, uma perspectiva, um ponto de vista. Como está na moda aquele no Instagram agora, né? Um POV, né? É um ponto de vista da história. Ninguém enxerga nada igual. Mas se você tem fé, a sua forma de enxergar, de viver, de experimentar, de decidir, é uma outra forma. E aqui não é questão de você ser uma pessoa boa ou não, de você gostar de Deus ou não, você ser fã de Jesus ou não, porque a personagem central dessa história aqui, lógico, eu não estou colocando Jesus nem como personagem, ele é a própria essência de tudo, que é Maria Madalena. Ela amava Jesus muito.
Lembre comigo que Lucas capítulo 8, versículo 2 diz que Maria foi uma mulher curada por Jesus de demônios. Ela não tinha um, ela tinha 7. Isso é terrível. Você viu que o menino de Marcos 9, que tinha um demônio, sofria absurdamente. Imagina uma pessoa que tem 7 demônios. E é interessante que essa coisa de ter 7 demônios pode remeter ao que o Senhor ensinou em Mateus 12. Lembra que quando uma pessoa tem um demônio e o demônio sai daquela vida, aquela vida não é cheia de Deus e a casa fica vazia, voltam 7 piores? Talvez foi isso que houve com Maria Madalena. Ela era uma habitação contínua de demônios que entravam e saíam. Ninguém assim tem saúde, ninguém assim tem paz. Mas ela foi encontrada por Jesus. Então você imagina o quanto que a vida dela mudou? O tamanho da experiência que ela tinha com Deus? O tamanho da gratidão que ela tinha por Jesus? O quanto que ela o amava? E para todo mundo que amava Jesus, a cruz foi uma coisa chocante. Alguém já assistiu aqui o filme Paixão de Cristo, de Mel Gibson? Vocês são muito Nutella mesmo, vocês não assistiram nem Paixão de Cristo de Mel Gibson. Pelo amor de Deus. Que alguém assistiu, gente? Ah, bom. Por que vocês não falam que você tem vergonha? Vocês lembram do impacto emocional da cena da crucificação? Eu lembro que a gente assistia aquele filme no cinema na época. Os crentes iam nas caravanas da igreja para o cinema. A gente foi algumas vezes com a turma da igreja na época. E eu lembro que eu assistia com turmas diferentes da igreja. Agora filho do pastor, então eu ia em todas as turmas. E eu lembro tinha gente que passava mal literalmente. Tinha crises de soluço, de choro, de tremedeira. Alguns fechavam os olhos, alguns baixavam a cabeça. Do tanto que aquilo era impactante. Agora, aquilo é um filme. Você não está sentindo o cheiro do sangue. Você não está a palmos da realidade. Quero que você imagine aquilo, você presente e mais, com alguém que você ama e admira e respeita e sabe que é justo. Você sabe que está com uma injustiça sendo feita ali. Meu irmão, é traumatizante. E Maria Madalena, ela passou por esse trauma de ver a cruz. As mulheres que amavam Jesus, elas deram um jeito de ficar perto da cruz. E tanto que quando acaba tudo, o texto diz em João 19, um capítulo antes do que nós lemos, que José de Arimateia pede a Pilatos o corpo de Jesus, e junto com Nicodemos preparam, embalsamam o corpo dele, colocam especiarias, perfumes para preservar o corpo em bom estado durante a putrefação natural. E eles enterram. E Maria e as mulheres, elas olham, elas ficam de olho para ver aonde foi enterrado, porque ela tinha um plano. O plano de Maria era voltar lá assim que pudesse. E botar mais perfume, investir. Era caro o perfume, era muito caro esse perfume que se colocava no morto, era muito caro. E ela tinha um plano de voltar lá e botar mais perfume para o corpo dele ficar em bom estado por mais tempo. E foi assim que ela fez no domingo de manhã. Se você ler comigo aí esse texto que nós lemos, versículos antes, versículo 1, diz assim, ó: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Ela foi bem ainda escuro. Olha como uma mulher que ama Jesus, ela foi de madrugada, não teve preguiça nenhuma. Talvez o galo nem cantou e ela deu um jeito de levantar, a ansiedade levantou ela. Porque quem sabe com o canto do galo, que às vezes o galo canta escuro, ainda é o bicho que acorda cedo. Eu sei que ela é escuro ainda, ela já levantou e já foi para o túmulo. Em Marcos 16 diz que ela fez isso para levar perfumes. Mas quando ela chega lá, ela vê a pedra removida. E ela dá uma olhadinha assim para dentro, ela não vê o corpo. E ela fica nervosa com aquilo. Porque ela foi esperando
encontrar um corpo, ok, gente? Ela não foi com nenhuma expectativa de ver Jesus ressurreto. Nenhuma, tanto que ela leva perfume para mexer no corpo. Ela vai fazer uma coisa boa, ela não é preguiçosa, ela não é acomodada. Ela é aquele tipo de gente que assim, olha, morreu, não tem o que fazer. O que eu posso fazer de melhor é perfumar o corpo, é o que eu vou fazer. Olha que legal, ela é bem intencionada. Ela é trabalhadora, é proativa, é fiel, é leal a ele. Gente boa, essa mulher é extraordinária, em vários aspectos. Ama ele, sabe o quanto que ela ama ele agora? Ela tem tudo, ela só não tem fé. Ela só não acredita na ressurreição. Mesmo ele tendo falado várias vezes que ia ressuscitar, mesmo ele tendo ressuscitado outros mortos, como Lázaro. Esse mesmo Evangelho, capítulo 11, capítulo 11, mesmo, João 11, exatamente. É esse mesmo. Confiram. E ela não cogita. Ela não cogita. Então, quando ela vê a pedra, ela só pensa uma coisa. Observe, só tem uma interpretação possível na cabeça dela. Roubaram os miseráveis, os desgraçados que mataram Jesus, ainda violaram o túmulo e levaram o corpo. E ela está pirada, ela pegou ar demais. Ela sabe que aquela mulher não pode enfrentar os caras sozinho. Ela diz, eu vou chamar os machos que tem aqui no nosso bando para fazer alguma coisa. E ela corre nos discípulos, ela encontra Pedro e João, o texto vai dizer, e ela diz a eles, olha, vão lá agora, porque eles não sabem o que pegaram o corpo dele. Aí o texto diz que Pedro e João se picam correndo. E João, não sei porquê, se gaba que ganhou a corrida. Veja o texto. Só que João disse que ele ganhou a corrida, mas ele parou na porta do túmulo. Pedro, mais afoito, perde a corrida, mas entra no túmulo. Pedro entrou primeiro, João entrou depois. E aí eles olham o túmulo e naquele eles dão uma olhada e veem que os lenços estão dobrados. E na cultura judaica da época, deixar um ambiente com lenços dobrados, deixar uma mesa com lenços dobrados, por exemplo, é um sinal de que eu não acabei, eu vou voltar. E eles lembram das palavras de Jesus sobre ressurreição, e simplesmente ver o túmulo vazio, os lenços dobrados, dão a eles fé. E se você olhar o versículo de número 41, 41 que não 41 não, porque o capítulo anterior. Se você olhar o versículo de número 8, diz assim, ó, ele viu e creu. Eles creram. Então interpretaram aquilo tudo ali como um sinal bom. Rapaz, parece que ele está vivo mesmo. E foram e começaram a ir embora animados. Vieram correndo, aflitos, mas foram embora. Rapaz, parece que ele está vivo. O homem não está no túmulo não, o lenço dobrado. Você viu, João? Rapaz, parece que ele está... E foram animados. Aí eles iam embora e Maria aqui, ó, gente, vocês vão para onde? Que esse menino doido, rapaz. E o texto diz que ela continua chorando. Eles vão embora, eles voltam para casa, de boa, e ela aqui chorando, porque para ela aquilo não significava nada. Porque a fé não está conduzindo o coração dela, e quando a fé não conduz o seu coração, deixa eu te falar uma coisa, você não consegue interpretar os sinais de Deus. Deus começa a te dar sinais do controle dele, do cuidado dele, da verdade da palavra dele. Mas você não consegue se animar, você não consegue se mover pela fé, porque você não está conseguindo enxergar. Você não vê, sem fé você não vê mesmo. E Maria não vê. E aí quando Deus vê que Maria está ali sofrendo, chorando, o que é que Deus faz, gente? Manda 2 anjos para dentro do túmulo. Gente, aqueles anjos estavam ali antes? Não, porque quando Pedro e João entraram, viram anjos?
Não. Então, Deus mandou os anjos por Maria. Olha como ele é maravilhoso. Ele, vendo Maria chorando, mandou anjos para falarem com ela. E aí, de repente, quando ela vê os anjos vê ela, o anjo fala assim: mulher, por que você está chorando? Tipo assim, porque você está procurando entre os mortos aquele que vive. Mas ela acredita, gente? Não, ela fala: foram vocês que pegaram ele também? Vocês fazem parte do complô? Gente, ela viu que ninguém passou, que ninguém entrou. Com um pouco de raciocínio, ela podia pensar: peraí, não, alguma coisa milagrosa está acontecendo aqui, mas ela não consegue. Eu vou te falar uma coisa: às vezes o nosso coração está tão ferido, tão traumatizado, tão doído, que você não consegue ver nada. O impacto da morte, da dor, da perda, do pecado que nos cega é tão grande em nossa alma que você não vê nada. Deus pode mandar um anjo que você não vai ver. Aqui fala assim: Deus, se eu visse um sinal eu cria. Gente, olha o Evangelho de João, que mais tem é sinal e o povo não crendo. João 12:37 fala: e ele fez diante deles muitos sinais, mas eles não creram. Se Deus não abrir nosso coração para crer, você vai ver anjo, mas não vai ter fé. Você vai achar que é alucinação, você vai achar outra explicação, e você não vai crer, e nada vai mudar na sua vida. E Maria não está conseguindo crer. E ela continua chorando, brigando com os anjos agora. Aí eu imagino o pai dizendo assim: filho, tua ovelha está ali desesperada ainda. E o filho dizendo: tá bom, pai, eu vou lá. Então, quando ela vira, quem está agora atrás dela, gente? O próprio Jesus. E o texto diz que ela viu Jesus. E o Senhor perguntou para ela: mulher, por que choras? Gente, é a voz dele? É ele? É a presença dele? É. Mas o texto diz que ela não o reconheceu. Ela não consegue ver. Aí eu lhe digo: se a fé não estiver firmada em nosso coração, se a palavra não estiver ressoando no nosso coração, não adianta o próprio Deus se manifestar, Jesus aparecer, anjo aparecer, pedra, lenço, nada. Você continua não vendo, não crendo, não se animando, não confiando, não se movendo em Deus e vivendo na dimensão natural, onde só há morte. Onde tudo que você pode fazer é o que está ao seu alcance. Maria Madalena, ela é elogiável, ela é maravilhosa, ela foi de madrugada com especiarias, honrar o Senhor dela, mas ela está vivendo no natural, porque ela não consegue transcender para o campo da fé. E eu não quero dizer aqui, gente, que nós que temos fé somos melhores do que quem não tem fé. Não, às vezes quem não tem fé é melhor do que a gente. E quem não tem fé, às vezes se esforça até mais. Porque não tem fé mesmo, então eu vou fazer o que eu puder fazer. Eu vou fazer o meu máximo, eu vou dar, porque tudo depende de mim, eu vou acordar cedo, eu vou lá, eu vou fazer. Mas não consegue ir para o nível onde só Deus pode nos carregar. Porque falta fé, e sem fé é impossível entrar nessa dimensão. Maria faz o melhor que ela pode, mas não consegue dar o passo que muda tudo, porque ela não consegue crer. E mesmo tendo sinais, mesmo tendo milagres na frente dela, seres sobrenaturais e o próprio Jesus ressuscitado, ela não consegue. Se eu for no culto certo, com o pastor certo, com o pregador certo, com o louvor, quando eu achar a igreja, meu irmão, se não tiver a fé espiritual no seu coração, a palavra ecoando no fundo da sua alma, você pode ir na melhor igreja, o melhor pregador, o melhor cantor, ler o melhor livro, nada vai acontecer. Você não consegue.
Você vê, mas não vê. Jesus fala assim, ó, essas pessoas, elas me ouvem, mas não enxergam. Porque o coração delas foi endurecido. Elas não conseguem compreender, elas não vão crer, elas não conseguem crer, não conseguem acreditar, não conseguem confiar, não conseguem enxergar, não conseguem. E Maria, infelizmente, está vivendo isso por um momento. Isso vai mudar, graças a Deus, na vida dela. Mas para alguns isso nunca muda, ou demora muito de mudar. E tiveram até experiências com o espiritual, só não tem fé. É o que está acontecendo com Maria. Agora, olha como é diferente Abraão, gente. Abraão, você lembra que Deus falou a Abraão: pega teu filho, leva para o monte e sacrifica para mim, lembra disso? E Abraão vai, aparentemente, muito confiante, assustadoramente tranquilo, levar o filho para morrer. Essa cena, ela é assustadora, mas que bom que a Bíblia ela tem também um Novo Testamento que nos ajuda a enxergar o Antigo, porque em Hebreus 11, 17, essa cena nos é explicada. Lá está dito assim, no capítulo sobre fé, que é Hebreus 11. Nesse capítulo sobre fé, diz que Abraão, pela fé, olha o que ele pensou, peraí. Deus já me disse, já me prometeu, que nesse menino vai vir minha descendência. E agora Deus está mandando eu matar esse menino. Alguma coisa ele vai fazer aí. Nem que ele tenha que ressuscitar o menino. Só que olha como isso é extraordinário. Por quê? Porque Maria Madalena já tinha visto a ressurreição. Maria Madalena tinha na história do povo dela ressurreições. Elias ressuscitou morto, Eliseu ressuscitou morto. Abraão não. Por isso que ele é o pai da fé, que é pioneiro em muita coisa. Abraão não tinha história de Deus ressuscitando ninguém. Ele só disse não faz sentido. Porque eu sei, eu creio, ele falou comigo que ia fazer alguma coisa com esse menino. Então, ainda que ele tenha que ressuscitar o menino, ele vai cumprir a palavra dele. E Abraão, ele se move pela fé. Você entende? Se Maria fosse com essa fé para o túmulo, qualquer passarinho que cantasse em cima do túmulo era sinal de vida. Qualquer raio de sol que começasse a brilhar, cortando a escuridão da noite, era sinal de Deus fazendo alguma coisa. Se ela fosse, eu estou indo lá, eu estou indo buscar o meu Senhor, mas ele falou que ele vai ressuscitar, ele falou que vai ressuscitar, ele falou, eu acredito nisso. É o que os anjos dizem para eles. Porque procura entre os mortos aquele que... Ou seja, era isso que deveria estar no teu coração, uma expectativa de vida. Uma expectativa naquele que disse no velório de Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida. E é isso que tem que estar no coração de qualquer um que crê. Uma expectativa contínua de vida no Senhor. Ele é ressurreição, Ele é vida, Ele é esperança, Ele é restauração, Ele é perdão. Então, eu tenho sempre essa expectativa de um Senhor que vai para além das minhas forças. Amém, gente? Mas Maria não consegue, mesmo com todos os sinais. Até que uma coisa vai acontecer, e aqui é o centro e o encerramento da nossa mensagem. Uma coisa vai mudar tudo. Ela viu pedra, viu lenço, viu anjo, viu Jesus e não crê. Mas de repente uma palavra muda tudo. O Senhor olha para ela e diz o que, gente? Maria. Os olhos dela se abriram. E ela, assustada, espantada, cheia de fé e alegria, agora diz: meu mestre. E agora ela crê. E ela vê ele vivo. E ela recebe a instrução dele.
E ela que primeiro foi lá falar com os apóstolos chateada, falando que roubaram o corpo dele, agora volta dizendo: eu vi Jesus vivo. E a primeira pregadora do evangelho completo: Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Como uma palavra muda tudo, gente? Pergunta quem está perto de você assim: como é que uma palavra muda tudo? Como é que ver anjo não faz nada, ouvir o próprio Jesus não muda ela, pedra rolada, mas uma palavra muda tudo? Ouvir o nome dela muda tudo? Sabe o que significa, gente? Sabe o que é de fato a fé em Deus? Fé em Deus, gente, não é ser fã de Deus, sabe? Rapaz, Deus é top. Rapaz, Deus é... O cara criou tudo. Poxa. Rapaz, quando eu leio os textos bíblicos, rapaz, Jesus ele era extraordinário. Que cara bondoso. Que cara gente boa, viu, velho? Aí eu dou valor a Jesus. Pense um cara diferenciado. Rapaz, eu me amarro na igreja, eu vou no culto, que tem aquele pastor gago. Que figura aquele pastor. Eu vou lá, eu gosto mesmo, não tenho vergonha não. Eu até posto no stories, buscando a palavra, ouvindo a palavra. Meu canto os louvores, tem um louvor bonito, viu? Me emociona. Poxa, quando toco aquele louvor, meu... A gente acha que fé é isso, né? Que fé é a gente ser fã, admirar. Não, gente. A fé está muito mais perto de uma experiência pessoal com Deus. Fé é poder dizer: Ele é o meu Deus. Ele me conhece. Ele se interessa por mim. Fé é uma construção de uma narrativa pessoal com Deus. Quando o Senhor falou Maria, ativou na hora toda a memória dela, não de textos do Antigo Testamento, de uma teologia profunda, não, ativou simplesmente a narrativa pessoal dela. Ela se viu encontrando Ele, ela se viu sendo olhada por Ele, sendo amada por Ele, sendo cuidada por Ele. É isso que nos sustenta na fé. É quando a gente percebe que nós não somos em meio a bilhões para Deus, nós somos únicos. Existe uma relação, sabe? De vez em quando eu estou em casa e eu sinto isso. Um Diogo. E parece que a minha vida passa feito um filme, assim, em cada momento eu consigo ver: o Senhor esteve ali. A graça dele está ali. A presença dele está ali. Isso é a fé, é uma relação. Quando Abraão foi sacrificar Isaac, Deus não falou assim: ei, coisinho, rapaz, mata seu filho não, rapaz. Não, ele falou: Abraão, como quem diz, você é o meu Abraão. Eu te conheço os teus sentimentos, conheço a tua história, as tuas motivações, o seu coração. Eu conheço o que você está sentindo. Você é meu Abraão. Moisés tinha 80 anos de vida, nunca Deus tinha falado com ele. Estava 40 anos no deserto. Parece um cara que ninguém liga mais, esquecido, ninguém lembrava mais de Moisés. Ninguém se importava, era um cara anônimo no deserto. Aí de repente ele chega perto de uma sarça ardente e a voz fala: Moisés. Gente, como isso é poderoso. Como quem fala assim: você acha que eu não sei quem você é? Você acha que eu não te olho, que eu não te vejo, que eu não te contemplo? Foi isso que deu fé a Agar, por exemplo. Agar, a serva de Sara,
Quando ela fugiu de Sara, se achando uma escrava desprezada, humilhada, que ninguém liga para ela, nem Deus, nem ninguém. Aí ela bota o menino Ismael lá para morrer, ela fica aqui, não quer nem ver o filho morrendo, chorando. E aí vem um anjo do Senhor, o Senhor fala com ela: Agar, de onde você vem, para onde você vem? Ela fala: me conhece? Se interessa por mim, o Deus de Abraão? Senhor, Agar. Aí sabe como ela fala? Agar, olha aquele poço ali, ó. Ela, nossa. Aí pela fé ela vê o que ela não conseguia ver, um poço. Aleluia. Você pela fé vai ver o que não consegue ver. Mas a fé começa quando ela nota que Deus a vê como indivíduo. E ela disse, bota o nome do poço, aquele que me vê. Porque ela fala, eu estou vendo, eu estou me relacionando com aquele que me vê. Aquele que se interessa por mim. Aquele para quem eu sou alguém. Fé é essa compreensão de que a sua história está toda nas mãos de Deus. Desse Deus que te sonda e te conhece, não porque você é a pessoa mais importante, extraordinária do mundo, não, mas porque Ele escolheu te amar. Então é isso que faz tudo fazer sentido, porque todo o evangelho que nos chama assim para uma vida coletiva, de comunidade, isso é maravilhoso, é também uma história de relação pessoal. Quando o Senhor fala Maria, Ele a chama para a fé e chama para a identificação de que a cruz foi por ela. Isso nos santifica. Porque não é genérico, o meu pecado também não é genérico, o meu pecado é um pecado contra o meu Deus. Mas as minhas tristezas também são causas do meu Deus. As minhas doenças, as minhas enfermidades, as minhas batalhas, as minhas lutas, são tudo do meu Deus. E aí Maria começou a perceber, aí é só ela juntar os pontos e perceber que os anjos apareceram ali por causa dela. Que Jesus apareceu ali por causa dela. Tanto que ele não quer nem que ela toque nele. Não me toque, tipo assim, não dá nem para estar aqui. Eu só vim porque eu não aguentei ver você se acabando de chorar. Porque você é a minha Maria. Maria. Você consegue entender como isso é profundo? Nós precisamos ouvir o Espírito Santo nos chamar pelo nome, que é o próprio Jesus nos chamando pelo nome. Jesus disse, eu sou o bom pastor chama suas ovelhas pelo nome. Sua história é única. E quando isso acontece, quando você entende isso, esse Deus, você acorda de manhã e fala assim, ai, acordei, ai, eu tenho que fazer meu devocional, quando eu for para a igreja hoje à noite, aí que eu, não, você acordou, ele já estava ali. Ele já está ali. Você está de mau humor, você está de bafo, você está todo... E Deus está dizendo, coisa linda de papai. Você acorda com preguiça, sem fé, você não quer nem orar às vezes. E Deus está ali, sem mudar, interessado em você. Já contei a história do azeite? Não vou contar de novo. Mas lembra daquela história? É sobre um Deus que faz coisas às vezes que você nem pediu, mas porque Ele sondou o teu coração. Sonda-me, Senhor. E isso não é só uma mensagem de consolação, é também uma mensagem de confrontação, porque o nosso pecado também não é um pecado genérico, abstrato, contra as normas da igreja. Não, quando eu peco contra o meu Deus. É o que Davi falou no Salmo 51. Contra ti pequei. Isso me mata, porque eu não queria entristecer o meu Deus. Aquele que cuida de mim, que ama a mim, que se interessa por mim, para quem nada na minha vida é à toa.
Quem tem filhos aqui? A gente se interessa por tudo da vida deles, né, gente? Uma das coisas mais chatas do mundo é pai falando do próprio filho para outra pessoa. Porque ele fala de coisas que acha que é interessantíssimo, mas só na cabeça dele. Fulano, você não sabe, Enzo hoje fez uma letra. Eu quero saber lá que Enzo fez a letra. Mas na cabeça dele é interessantíssimo a letra do Enzo. Porque ele se interessa por tudo. Jesus disse que se nós pais maus amamos os nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Eu encerro dizendo que você só vai ter fé de verdade. Não é quando você vê milagre, quando você vê anjo, quando você tiver provas extraordinárias, tiver uma compreensão teológica maravilhosa. Tudo isso é bom e fortalece a fé. Mas a fé vai vir de verdade quando você tiver um encontro com Cristo. Eu gosto, gente, Saulo de Tarso era um cara profundo na teologia. Conhecia as escrituras hebraicas. Mas foi quando é que ele teve fé? Quando no caminho de Damasco, uma voz veio e falou o que para ele? Saulo, Saulo. Que é isso? Que é isso? Quem é esse que me conhece mais do que a mim mesmo? É essa sensação, é esse sentimento, é essa revelação que deve vir no seu coração. Alguém que é mais dono de você do que você mesmo. Eu sou mais dele do que meu. Quando eu estou perdido em mim, eu me encontro nele. Ele se interessa mais por mim do que o meu. Quando eu me abandono, ele cuida de mim. Ele manda anjo, ele aparece, sem nem ser a hora certa. Tudo para se revelar a mim. Quando eu entendo esse Jesus tão interessado em mim, então eu passo a confiar. E tudo passa a fazer sentido. Porque os meus olhos se abrem para uma realidade que não é abandonada, é uma realidade cuidada por Deus. Onde eu posso viver além dos meus próprios esforços, eu vivo nele. Amém, gente? Eu quero te convidar a ficar em pé em nome de Jesus. E a minha oração é que essa voz chegue no teu coração hoje, te chamando pelo nome. É isso que vai mudar tudo. É isso que vai te fazer abrir os olhos. Lá em 1 Samuel 3 diz que Samuel não conhecia a voz do Senhor. O Senhor não chegou falando assim: ei menino, ei, ô guri, ô filho de Elcana, filho de Ana. Não, a voz chegou te chamando: Samuel, Samuel. E chegou de uma maneira tão paternal que ele por 3 vezes confundiu com a voz de Eli, que era o pai de criação dele. De tão íntima que aquela voz soava. E a voz de Deus no seu coração é a voz mais íntima possível. Quando ela chega, você tem a nítida sensação: eu sou dele, a minha vida é dele, eu pertenço a ele, eu confio nele. E aí as perspectivas de vida se abrem, porque tudo agora se faz novo, se faz diferente. Eu enxergo tudo diferente a partir da confiança nesse Deus que está em minha vida em tudo. É muito gostoso, porque em tudo eu vejo o Senhor. Já viu aquele crente que parece maluco, que ele vê Deus em tudo? Mas ele está certo. Provérbios 3:5 diz o quê? Reconheça o Senhor em... 36, reconheça o Senhor em todos os teus caminhos. Em todos os seus caminhos, na sua vida, em seus desafios, no seu dia a dia, Deus está ali. Ai, quem sou eu para isso? Realmente você é pequeno, mas Deus te amou, se entregou por você na cruz, morreu pelos seus pecados. Então a sua vida interessa a Ele profundamente. Você consegue enxergar isso? Você consegue perceber isso? Como alguém cuidado por Deus, amado por Deus, alcançado por Deus, que tem uma relação pessoal com o teu Deus.
Vamos cantar uma canção, um pedacinho de uma canção e orar junto e pedir que o Senhor nos faça ouvir a voz dele. Que ele te chame pelo nome hoje. Doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio, e mesmo sem ver, eu posso crer que a tua promessa está de pé. Irá se cumprir. Quem sou eu para questionar Deus? Tu és Deus e tua palavra está de pé. És minha âncora, minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. Amém, Senhor. Não temerei. Doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio, e mesmo sem ver, eu posso crer que a tua promessa está de pé. Irá se cumprir. Aleluia. Quem sou eu para questionar o Deus fiel? Tu és Deus e tua palavra está de pé. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. Sei que no vale também estás, e sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem da fornalha, tu és o meu Deus e não falha. Sei que no vale também estás, e sobre o bravo mar me ensina. Tu és o quarto homem da fornalha, tu és o meu Deus e não falha. Aleluia. És minha âncora, Aleluia. A minha esperança, em que minha fé firmada está.
dilúvio. não temerei, és minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, não temerei. Chegou a hora do Deus da Bíblia, o Deus das histórias, o Deus do outro, se tornar ainda mais presente na sua vida, sendo o seu Deus, o seu pastor, o seu Senhor, o seu Salvador, o seu amigo, que te chama pelo nome, que te dá experiências pessoais com Ele. Não é mais uma ideia, uma admiração, não é mais algo legal, é uma pessoa presente que pelo Espírito ecoa nos lugares mais fundos do seu coração e diz: eu estou aqui. Eu sou a verdade da sua vida. Eu sou a vida que sustenta a sua vida. Eu sou a luz do seu coração. É isso que vai sustentar a fé nas horas mais difíceis. É isso que te fará ver a luz em meio à escuridão. E te fará enxergar a partir da fé, onde não há limites, porque o Senhor faz o que Ele quiser. E eu oro com você agora. Pai querido e amado, eu te peço que em nome de Jesus, como o Senhor fez com Maria Madalena, faz com cada um de nós. Nos chama pelo nome, Senhor, para que cada um aqui possa ter a convicção de relação pessoal com o Senhor, de um Deus que ama a cada um de nós como indivíduos, que nos entende como ninguém entende, nos conhece como ninguém conhece, que cuida como ninguém cuida, Senhor. Traz essa revelação profunda, essa relação única, Senhor, para cada filho teu, cada filha tua aqui. Nos leva a caminhar pela fé, vendo o Senhor em tudo, crendo no Senhor o tempo todo, porque Tu és o Deus que mandou o Teu Filho para morrer por nós, pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelas minhas ofensas. Mas Ele também ressuscitou por mim. Ele vive por mim. Ele intercede por mim. Ele é o meu pastor, Ele é o meu Senhor. Ele se interessa pela minha vida. E Ele me chama pelo nome. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo, nosso Senhor, a comunhão e a consolação no Santo Espírito de Deus seja com você e com a sua casa, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, vá em paz, tenha uma ótima noite, em nome de Jesus.